Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo estudante de Direito, aluno, enfim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional falando da organização do Estado brasileiro, em especial neste momento do Poder Legislativo e hoje de um dos assuntos mais importantes sobre essa matéria que diz respeito ao processo legislativo, ao passo a passo da criação das normas. Então preste bastante atenção, fica ligado, segue a resenha que o Chico explica. Falarmos sobre processo legislativo é falarmos de rito. E quando falamos de rito, nós estamos falando de um passo a passo, tal qual uma receita de um bolo. Se você deixar de cumprir com uma das etapas da sua receita, por exemplo, vai fazer uma massa de bolo e não utilizar os ovos, aquela massa não vai prestar, o bolo não vai funcionar. Mesma coisa no processo legislativo. Um primeiro ponto a se observar é que é necessário que todas as etapas do processo legislativo sejam realizadas, porque se alguma delas for pulada, não for respeitada, nós estaremos diante de um vício formal. Vício formal esse que torna a norma inconstitucional, mesmo que com o veto do presidente, ou sanção do presidente da República. Portanto, nem mesmo a sanção do presidente da República acaba convalidando o vício de forma. É necessário que cada uma das etapas do processo legislativo sejam respeitadas. E quais são essas etapas? Nós poderíamos resumir elas em 3 etapas: iniciativa, fase constitutiva e fase complementar. Vamos analisar então cada uma dessas etapas. A começar pela iniciativa. Então, primeiro de tudo, o que envolve o processo legislativo em si? Podemos observar isso no teor do artigo 59 da Constituição, que diz que o processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, todos esses tipos de norma, eles passam por determinado processo legislativo. Aqui na nossa videoaula, nós vamos focar principalmente no processo legislativo ordinário e também o que diz respeito à lei complementar, emenda constitucional e medida provisória. Mas vamos dar um passo de cada vez e começar falando do processo legislativo ordinário, dedicado às leis ordinárias. A iniciativa de um processo legislativo ordinário, ela pode se dividir em categorias distintas. Primeiro de tudo, ela pode ser concorrente ou pode ser exclusiva. Ela é exclusiva quando a Constituição reserva a iniciativa, ou seja, o começo do processo legislativo, a propositura de uma lei, a uma determinada figura, um determinado cargo ou instituição, como é o caso, por exemplo, do artigo 61, parágrafo 1º, que identifica uma série de circunstâncias em que a iniciativa de projeto de lei é exclusiva do presidente da República. Se não for esse o caso, se a Constituição não faz menção a determinada entidade como competente para dar iniciativa a um projeto de lei, seria o caso, então, de iniciativa concorrente. Iniciativa concorrente é quando diversas entidades, cargos estão habilitados a dar início ao processo legislativo, E sempre que a Constituição, portanto, não fizer menção a uma determinada figura, um determinado cargo ou entidade, e deve-se interpretar como de competência, a iniciativa como concorrente. E aí, nesse caso, a iniciativa ela pode se dar através de deputados federais, senadores da República, comissões da Câmara dos Deputados, comissões do Senado Federal, comissões do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e inclusive de nós, cidadãos, porque a iniciativa ela também pode ser popular, como diz já o teor do próprio artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, não habitantes, dos eleitores da nação.
distribuídos por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, veja só, embora nós estejamos habilitados a propor iniciativa de projeto de lei em si, nós temos uma série de empecilhos para que a nossa vontade ela possa valer. E lembrando, é iniciativa de projeto que é popular, a iniciativa da lei é que é popular. A deliberação, a votação, se ela vai ser transformada em não aquele projeto de iniciativa popular, isso não compete ao cidadão, compete aos nossos deputados e senadores no âmbito federal. Tanto é difícil que hoje no Brasil nós estamos apenas com 4 leis de iniciativa popular. O projeto de iniciativa popular Glória Pérez, Lei 8.930 de 94, a Lei de Captação de Sufrágio, Lei 9.840 de 99, o Fundo Nacional para a Moradia Popular, Lei 11.124 de 2005, e a Lei Ficha Limpa, Lei Complementar número 135 de 2010. Há uma discussão na doutrina se é possível iniciativa popular de emenda à Constituição ou não. Alguns justificam que seria possível em função da própria soberania popular, do poder constituinte originário, que é de titularidade do cidadão. Porém, a corrente majoritária interpreta que não, que é o caso de uma leitura taxativa da Constituição Federal. Se não está dizendo que é possível a iniciativa de emenda à Constituição, até porque a iniciativa que se observa é de projeto de lei, no teor do próprio artigo 61, parágrafo 2º, portanto, não seria possível emenda constitucional de iniciativa popular. Além dessa distinção entre iniciativa concorrente e iniciativa exclusiva, também podemos dividir entre iniciativa parlamentar e iniciativa extraparlamentar. Parlamentar é quando ela parte da própria Câmara dos Deputados, Senado Federal, das suas comissões, dos seus próprios deputados, senadores, ou do Congresso Nacional e de suas comissões. Por sua vez, extraparlamentar é nos casos em que a iniciativa, a propositura do projeto de lei vem de fora do poder legislativo, do presidente, dos tribunais, dos próprios cidadãos brasileiros. Importante destacar aqui nesse caso o teor do artigo 64, que diz que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados, assim como ali a iniciativa popular também tem início na Câmara dos Deputados. Então, disso a gente pode interpretar que quando se trata de um projeto de lei de iniciativa extraparlamentar, a casa iniciadora, que é aquela que no Legislativo Federal vai iniciar as deliberações, as votações, será sempre a Câmara dos Deputados. O Senado Federal basicamente será a casa iniciadora quando o projeto de lei parte de senador ou de uma comissão do Senado Federal. Proposto o projeto de lei, superamos então a fase da iniciativa e passamos à fase constitutiva. O projeto de lei é encaminhado às comissões do Congresso Nacional. Essas comissões vão fazer uma análise preliminar da forma e do mérito do projeto de lei em si. Então, inicialmente, vai se passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar se o projeto de lei está de acordo com a própria constitucionalidade, se ele não diz respeito ao teor da Constituição Federal, falando no caso de uma norma federal. Já as comissões temáticas ou permanentes vão fazer análise de mérito, e de acordo com a natureza do projeto de lei, da sua proposta, ele vai transitar entre uma ou mais comissões, Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Educação, Saúde, etc. Se estiver tudo ok, as comissões elas vão encaminhar então o projeto para que a casa iniciadora inicie as deliberações a respeito do projeto em si. Lembrando que, como nós já observamos, se a iniciativa for extraparlamentar ou de deputado ou de comissão da Câmara dos Deputados, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. O Senado Federal será a casa iniciadora quando for o caso de um projeto de lei de iniciativa de senador ou comissão do Senado. E a deliberação, como é que funciona em si? Ela vai seguir a regra do artigo 47 da Constituição, que diz que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta dos seus membros. Essa é a regra no caso de lei ordinária, ou seja, de lei comum.
Por que diz ali de salvo disposição constitucional em contrário? Porque existem tipos de normas, espécies normativas que seguem quórums e ritos diferentes, como é o caso das emendas constitucionais, que exigem maioria qualificada de 3/5, como é o caso da lei complementar, que de acordo com o teor do artigo 69, exigem maioria absoluta na sua deliberação em si. Porém, a regra básica, no caso de lei comum, é que para que a norma ela seja aprovada em cada casa do Congresso, é necessário maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes na reunião tem que votar favoravelmente ao projeto de lei em si. Sendo que, para dar início à sessão ordinária em que vai ocorrer a deliberação, devem estar presentes pelo menos a maioria absoluta dos parlamentares da casa em que se está votando, nesse caso da casa iniciadora. Maioria absoluta seria o quê? 50% mais um do total de membros da casa. Se for a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, serão então 257 deputados federais que têm que estar presentes, pelo menos para que iniciem as deliberações. Se for o Senado, que tem 81 senadores, tem que ter pelo menos 41 senadores presentes para que as votações tenham início. Levando em consideração que esse quórum esteja presente, aí a decisão que vai se tomar é pela maioria dos presentes. Se for o caso de lei complementar, que segue um rito muito semelhante ao da lei ordinária, o que muda basicamente é o quórum para votação. Também é necessário maioria absoluta para dar início à sessão ordinária de votação, mas além disso, em vez de maioria simples, ou seja, que sejam favoráveis à norma apenas aqueles que estiverem, a maioria dos que estiverem presentes, também naquele quórum de presentes é necessário que se forme maioria absoluta na deliberação. Então tem que ser favoráveis ao projeto de lei 50% mais um do total de membros da casa em que se está votando. É importante destacar também que vai ser o caso de maioria absoluta somente quando a Constituição fizer menção expressa ao termo maioria absoluta, assim como vai ser o caso de lei complementar somente quando a Constituição fizer menção expressa ao termo lei complementar. Quando se lê na Constituição os termos maioria ou lei, se está fazendo menção à maioria simples e à lei ordinária. Realizada a deliberação, então, a Casa Iniciadora terá duas opções. Ou ela vai rejeitar o projeto de lei e arquivar ele, ou ela vai aprovar e enviar o projeto de lei para a Casa Revisora. Se o projeto de lei for rejeitado e arquivado, deve-se observar a regra do artigo 67, que diz que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer casa do Congresso Nacional, Câmara ou Senado. Em resumo, para um projeto de lei rejeitado, crie um novo projeto de lei sobre aquele mesmo assunto para que seja votado naquele mesmo ano, a maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Senado, do Congresso Nacional, tem que solicitar essa nova apreciação em si, senão só no ano seguinte. Mas, se a casa iniciadora ela for favorável ao projeto de lei, ela vai enviar então um projeto para a casa revisora. Nesse caso, vamos supor que a Câmara dos Deputados ela inicie. Se a Câmara dos Deputados inicia o processo legislativo, quem vai revisar será o Senado. E vice-versa. Se é o Senado que inicia o processo legislativo, quem vai revisar o projeto de lei é a Câmara dos Deputados. Essa é a regra. E a regra é a do artigo 65 da Constituição, que diz que o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Parágrafo único, sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Então, o que acontece? Foi lá o projeto aprovado, foi encaminhado à casa revisora. A casa revisora ou vai arquivar o projeto de lei, e aí vamos seguir a mesma teor ali do artigo 67, que ele só vai poder ser apreciado novamente, matéria daquele mesmo assunto, um novo projeto de lei no ano seguinte, com exceção ali se
a maioria absoluta dos membros das casas solicitarem para que seja no ano em que ela já foi rejeitada, ou ele vai aprovar e encaminhar para a sanção ou veto do presidente da República, ou vai emendar. O que é uma emenda? É uma alteração no projeto de lei. As emendas elas podem ser do tipo supressiva, aditiva, aglutinativa, modificativa, substitutiva ou apenas de redação. Feita qualquer uma dessas alterações, é necessário encaminhar novamente o projeto de lei de volta à casa iniciadora, que vai apreciar a emenda e vai mantê-la ou não, sendo que se adota o princípio da predominância da casa iniciadora sobre a casa revisora. Então, se a casa iniciadora ela não concordar com as emendas realizadas pela revisora, ela pode simplesmente manter a redação do texto original e submeter o projeto de lei à apreciação do presidente da República numa última etapa da fase constitutiva, que é a sanção ou veto do presidente. A sanção ou veto deve acontecer num prazo de 15 dias. Essa sanção poderá, portanto, ser expressa ou tácita. A sanção é a concordância do presidente da República em relação aos termos da norma. O veto é a discordância do presidente. Em relação à sanção, ela pode ser expressa ou tácita. Expressa é quando há a aquiescência, a concordância expressa do próprio presidente da República sancionando o projeto de lei e transformando ele em lei. A sanção, por outro lado, é tácita quando, passado o prazo de 15 dias, esgotado ele, o presidente não tiver se manifestado. Aí entra a regra de que quem cala consente. O silêncio do presidente da República importa na sanção tácita do projeto de lei. Por outro lado, o veto ele pode ser parcial ou total, ou seja, o presidente ele pode se manifestar contrariamente a todo o projeto de lei ou contra parte do projeto de lei. De um jeito ou de outro, se for um veto parcial, ele tem que ser integral, ou seja, o presidente ele não pode vetar meio artigo, ele vai ter que vetar um artigo inteiro, um parágrafo inteiro, uma linha inteira, não pode fazer ali um meio termo. O veto ele também pode se dar por interesse público ou por ordem constitucional. Ele vai ser jurídico quando o presidente ele motivar o seu veto informando que há uma flagrante inconstitucionalidade no projeto de lei. Ou ele será um veto político quando o presidente justificar o seu veto informando que ele é contrário ao interesse público. Vamos à leitura ali do artigo 66, parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Caso o presidente realize o veto em si, seja ele parcial ou integral, ele deverá encaminhar o projeto de lei com o veto em si para o Congresso Nacional num prazo de 48 horas. O presidente do Senado Federal vai receber os motivos do veto do presidente da República e, em uma sessão unicameral, os deputados e senadores eles decidirão entre manter o veto do presidente ou derrubar o veto. Artigo 66, parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Parágrafo 6º. Esgotado o prazo sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final, ou seja, é colocado, eles obrigam então o Congresso Nacional a debater sobre o teor do veto em si, se vão mantê-lo ou não. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então, os deputados e senadores eles podem sim derrubar o veto do presidente da República em si.
O projeto de lei sancionado pelo presidente da República ou caso o veto do presidente seja derrubado pelo Congresso Nacional, passa-se então à fase complementar, que é a fase em que se realiza a promulgação e a publicação da lei. O projeto de lei ele é sancionado e a lei é promulgada e deve o ser num prazo de 48 horas, conforme indica o artigo 66, parágrafo 7º da Constituição Federal. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente, que é quando da derrubada do veto, o presidente do Senado a promulgará. E se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado a fazê-lo. A promulgação, basicamente, é um ato que atesta a validade da lei e a sua executoriedade. É uma espécie de certidão de nascimento da lei. Ela é tida como um ato declaratório. Então, o projeto de lei ele é sancionado e a lei ela é promulgada e publicada. O que é a publicação? A publicação, basicamente, é o ato de dar ciência aos destinatários da lei sobre a sua existência. A publicação é considerada uma condição de eficácia da norma. Sem ela, a norma não gera efeitos. Então, quem promulga a lei deve publicar ela, seja o presidente ou seja o Senado. Deve mandar publicar a lei promulgada. Mas deve-se observar o momento a partir do qual a lei ela valerá. Aí a gente se observa a questão da vacatio legis. A lei complementar número 95 de 98 dispõe algumas regras relativas ao início da vigência da norma e traz duas situações. Se a lei foi de pequena repercussão, a norma entra em vigor, então, na data em que ela for publicada, na própria data da sua publicação. Se for uma norma de maior repercussão social, aí deve-se observar o período de vacatio legis, lá previsto na LINDB. 45 dias, só depois de 45 dias da sua publicação, ou 3 meses no exterior, é que a norma valerá. Já falamos sobre o rito ordinário, que compreende as leis ordinárias e as leis complementares federais. Mas é importante destacar que o rito ordinário não é o único existente. Nós também temos a possibilidade do rito sumário, que é quando o presidente da República solicita urgência na apreciação dos projetos de lei de sua iniciativa, tendo a Câmara e o Senado um prazo cada qual de 45 dias para apreciar o projeto de lei. Do contrário, todas as demais demandas serão sobrestadas nas casas do Congresso Nacional. Mas, além do rito sumário, que basicamente agiliza o procedimento que é adotado no rito ordinário, nós também possuímos alguns ritos especiais. Especiais por quê? Porque a Constituição prevê outro procedimento para determinadas normas. Neste vídeo, vamos falar sobre duas delas, sobre as emendas à Constituição e sobre as medidas provisórias. A começar pela emenda à Constituição. A emenda à Constituição está prevista no artigo 60 da Constituição Federal. Ela é uma expressão do poder constituinte derivado reformador, ou seja, o poder de alterar o texto de uma Constituição. E por si só, o rito para alterar a Constituição é um rito muito mais rigoroso do que aquele utilizado para alterar as normas comuns. Nesse caso, o Constituinte impôs uma série de limites para a alteração da Constituição. A emenda constitucional deve observar limites formais, limites materiais e limites circunstanciais. Os limites formais são aqueles previstos no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição e no seu próprio caput, que trata daqueles que são competentes para a iniciativa de propositura, de proposta de emenda à Constituição. O parágrafo 2º, então, ele trata do rito em si, como ele vai acontecer nas casas do Congresso Nacional. Vejamos, a proposta de emenda à Constituição, no caso, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado,
em 2 turnos de votação, considerando-se aprovada se obtiver em ambos os turnos 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, é um rito muito mais exigente. Por quê? Porque além de passar em cada casa do Congresso, a proposta de emenda à Constituição vai passar 2 vezes em cada casa do Congresso, e em cada uma dessas 4 votações, para que ela seja aprovada, ela vai ter que ter 3/5 do total de membros de cada uma delas, 3/5 do total de 513 deputados federais, 3/5 do total de 81 senadores, tem que se manifestar favoráveis à emenda à Constituição em cada um dos 4 turnos de votação. Isso se chama um quórum de maioria qualificada, ou seja, mais do que 50% mais um do total de membros. Nesse caso, 3/5. É importante destacar que da deliberação da emenda à Constituição, da proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, não se envia, não se encaminha a PEC para o presidente da República vetar ela ou não. Ela é promulgada pela própria mesa da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Artigo 60, parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Além disso, outra questão diz respeito à emenda rejeitada, quando ela poderá ser observada novamente. Parágrafo 5º do artigo 60. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não cumpriu os requisitos formais, houve um vício de forma, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, diferente da lei ordinária, em que existe a possibilidade de você avaliar aquele mesmo conteúdo numa mesma sessão legislativa em que ela foi rejeitada, no caso de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, essa possibilidade não existe. Somente no ano seguinte, na sessão legislativa seguinte, é que aquele mesmo conteúdo, aquela mesma matéria, poderá ser objeto de PEC novamente. Com relação aos limites materiais, são as famosas cláusulas pétreas, previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado, o Brasil enquanto uma federação não pode deixar de ser, não pode se tornar uma confederação nem um Estado unitário, por exemplo. O voto direto, secreto, universal e periódico, porém, ele pode deixar de ser obrigatório, como podemos ver no próprio texto, que não abrange o termo obrigatório. Terceiro, a separação dos poderes. Aqui no caso, a Constituição proíbe que o poder, a soberania seja concentrada num único poder, mas a quantidade de poderes, a princípio, ela não obriga que sejam 3, embora tradicionalmente nós adotemos a teoria da tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas, como a gente já viu em outras aulas, historicamente contamos com um 4º poder, que foi o poder moderador, e nada impede que seja criado um outro poder constitucional. Desde que esse poder ele seja disseminado entre instâncias diferentes, é possível essa flexibilização nesse sentido. E por fim, os direitos e garantias individuais. O artigo 5º e seus incisos não podem ter o seu conteúdo restringido, reduzido, até porque os direitos fundamentais são princípios, e enquanto princípios são mandados de otimização. Também não é possível você criar uma proposta de emenda à Constituição para o entendimento doutrinário, jurisprudencial. Não é possível uma proposta de emenda à Constituição destinada a revogar o parágrafo 4º da Constituição para que não tenham mais cláusulas pétreas. A única forma de você burlar as cláusulas pétreas é através de uma nova Constituição, porque a Constituição nova é o exercício do poder constituinte originário, que tem como características, como já vimos, o fato de ser ilimitado. Uma nova Constituição, uma carta em branco, e, portanto, nesse caso, a Constituição nova ela revoga a Constituição anterior, inclusive as emendas à Constituição. E, por fim, os últimos limites a serem observados são aqueles de caráter circunstancial, ou seja, algumas circunstâncias de fato que impedem a edição de proposta de emenda à Constituição enquanto elas vigorarem. Parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.
Enquanto essas 3 medidas excepcionais estiverem vigorando, a Constituição não poderá ser emendada a fim de se preservar o próprio Estado democrático de direito. Com relação às medidas provisórias previstas no artigo 62 da Constituição, elas são consideradas um ato monocrático e unipessoal do Presidente da República. E, apesar de estarmos falando aqui de processo legislativo, as medidas provisórias elas não são especificamente uma norma, não são lei. Elas têm força de lei, como nós podemos observar da leitura do caput do artigo 62 da Constituição. Em caso de relevância e urgência, guardem bem essas 2 palavras, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, o primeiro ponto a se observar é que a medida provisória é um ato de competência privativa do Presidente da República, parte só dele. Embora não seja uma norma, uma lei, ela tem força de lei e deve ser submetida ao Congresso Nacional justamente para que ela seja o quê? Convertida em lei. Então, é encaminhado um projeto de conversão da medida provisória em lei. Além dessa questão em si, como observamos, eu pedi para vocês prestarem atenção, são 2 os requisitos constitucionais materiais para a edição de uma medida provisória: relevância e urgência. Aquele "e" que está ali entre os 2 termos indica que esses 2 requisitos eles são o quê? Cumulativos. Portanto, não basta que seja relevante ou que seja urgente determinada demanda. É necessário que se observe tanto os aspectos da relevância, da importância daquele assunto, como também da sua urgência. E aí nós podemos citar como exemplo as medidas provisórias que foram editadas durante a pandemia. Uma situação excepcional, uma situação que demandou medidas urgentes, dado a relevância da situação pandêmica que nós estávamos vivenciando e que necessitava de algumas medidas urgentes, emergenciais. Porque se fosse depender do processo legislativo ordinário, ia demorar demais para ter uma resposta a determinadas questões que dizem respeito à própria gestão da máquina pública numa situação de crise como foi a pandemia. Enfim, com relação ao conteúdo, a matéria do que uma medida provisória ela pode ditar, também é importante ter em vista que existe uma série de proibições de matérias, de conteúdos que a medida provisória não poderá versar. Elas estão todas discriminadas no artigo 62, parágrafo 1º, que vocês podem ver aí na própria tela. 62, parágrafo 1º, proibições no que diz respeito às restrições à medida provisória. Quanto ao processo de criação e de conversão de uma medida provisória em lei, primeiro a gente pode destacar, como mencionamos, que a medida provisória é competência do Presidente da República, portanto a sua iniciativa é exclusiva do Presidente da República, tendo-se observados os requisitos, os pressupostos cumulativos de relevância e urgência. Editada a medida provisória, ela vai ter um prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Prazo esse que não corre durante os períodos de recesso parlamentar. Então, a medida provisória ela vai poder durar por no máximo 120 dias, talvez um pouco mais, levando em consideração a eventualidade da sua duração, da sua vigência, coincidir com o período de recesso parlamentar, aí onde o prazo fica congelado. A tramitação em si, primeiro ela vai passar por uma comissão mista composta por deputados e senadores que vão emitir um parecer sobre a constitucionalidade da medida provisória, para ver justamente se ela atende os requisitos lá do artigo 62 de relevância e urgência, se ela não está incidindo sobre uma das restrições previstas no seu parágrafo 1º. Se for o caso de inconstitucionalidade, a medida provisória ela será arquivada. Do contrário, o seu mérito será julgado, o seu conteúdo será analisado
para a possibilidade de conversão da medida provisória em lei. Vai passar por cada uma das casas do Congresso e aí vai passar por uma decisão de mérito. Com relação à decisão a respeito da vigência ou não de uma medida provisória, existem as seguintes possibilidades. Uma primeira possibilidade é que o Congresso Nacional aprove a medida provisória sem alteração no seu conteúdo em si. Nesse caso, a Câmara dos Deputados vai encaminhar a medida provisória diretamente para o presidente da República a promulgar sem nenhuma alteração, se conservando tudo aquilo que foi praticado durante o seu período de vigência. Também é possível uma aprovação da medida provisória, da sua lei de conversão, e da sua aprovação ela se torna lei, mas com alterações. Se for o caso de aprovação com alteração, essas alterações deverão ser encaminhadas ao presidente da República para que ele sancione ou vete a lei de conversão da medida provisória. Em se sancionando ela, a medida provisória vai perder eficácia em tudo aquilo que foi alterado em relação à sua versão original, desde a sua edição. É possível ainda a hipótese de rejeição, seja expressa ou tácita. Expressa é quando o próprio Congresso Nacional ele mesmo declara, rejeita o teor da medida provisória por N motivos, como por exemplo o fato de não atender aos seus requisitos constitucionais de relevância e urgência. Nesse caso, o Congresso Nacional ele tem que editar no prazo de 60 dias um decreto legislativo para disciplinar todas as relações jurídicas que foram firmadas, constituídas durante o período de vigência da medida provisória, porque a princípio isso vai retroagir a data da sua edição. A rejeição da medida provisória tem efeito ex tunc, retroage, então tem que se criar uma normativa para regulamentar tudo aquilo que foi praticado durante a vigência da medida provisória. A rejeição tácita é aquela história de quem se cala, nesse caso, não consente, diferente do veto presidencial, em que o silêncio do presidente, na sanção do presidente, quer dizer, o silêncio do presidente importa na sanção do projeto de lei. Aqui é o contrário. O silêncio do Congresso Nacional importa na rejeição do projeto de conversão, da lei de conversão da medida provisória em si. E aí, tal qual na rejeição expressa, é necessário a edição de um decreto legislativo para se regularizar todas as relações que foram constituídas durante o período de vigência da medida provisória, desde a época da sua edição. Essa rejeição tácita ocorre no caso da medida provisória ela vigorar 60 dias, se prorrogar por mais 60 e o Congresso Nacional não ter emitido um parecer a respeito da sua conversão ou não em lei. Nesse caso, aí se presume a rejeição do Congresso Nacional e a medida provisória é arquivada e os seus efeitos, a sua vigência deve ser regrada através de decreto legislativo. Se no prazo de 60 dias esse decreto legislativo não for editado, regulamentando tudo aquilo que se praticou durante a vigência da MP, a interpretação que se tem é que todas as relações jurídicas praticadas durante o período em que a MP esteve vigente serão todas elas conservadas, ou seja, mantidas. Vamos então a algumas breves considerações, um resumão do processo legislativo, se é que é possível você fazer um resumo disso, uma matéria tão extensa, tão complexa e tão importante quanto o processo legislativo em si. Enfim, o processo legislativo é um passo a passo do como criar as leis. Eu até brinquei no início do vídeo que é uma espécie de receita de bolo, de como você criar uma norma em si. O processo legislativo ele pode seguir ritos distintos, rito ordinário, rito sumário ou ritos especiais. Rito ordinário é aquele dedicado às leis ordinárias, que são as leis comuns, e às leis complementares, que seguem o mesmo rito de uma lei comum, porém com um quórum diferenciado de maioria absoluta para a sua aprovação. Rito sumário, nos casos que o presidente da República solicita urgência na apreciação dos projetos de lei de sua iniciativa, sobrestando todas as decisões, todas as demandas do Congresso Nacional até que o seu pedido de urgência seja resolvido. E os ritos especiais são aqueles que a própria Constituição dedica a espécies normativas que seguem um procedimento diferente, como nós vimos a exemplo da emenda à Constituição e da medida provisória.
É importante destacar que no processo legislativo ordinário, a casa iniciadora tem o projeto de lei revisado pela outra casa. Então, uma casa será iniciadora e a outra casa será revisora. Se a casa revisora fizer alguma emenda, ou seja, alguma alteração no projeto de lei, o projeto de lei ele vai voltar para a casa iniciadora, que tem primazia no que diz respeito ao teor da lei, podendo conservar as emendas ou podendo submeter ao presidente da República a versão original, originalmente encaminhada à casa revisora. Submetido o projeto de lei ao presidente da República, ele tem a opção de sancionar ou de vetar a norma. Esse veto ele tem que ser, se for o caso, motivado por questões de ordem jurídica ou de ordem política, ou seja, ou por uma questão de inconstitucionalidade ou uma questão de não atender ao interesse público. O veto ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, uma sessão unicameral pela maioria absoluta dos seus membros. Da aprovação do projeto de lei, da sua sanção pelo presidente da República ou pela derrubada do veto do presidente da República através do Congresso Nacional, o projeto de lei é encaminhado então para a sua promulgação e para a sua publicação, que são atos complementares, da fase complementar, lembrando que são 3 fases, a iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar. A promulgação ela atesta a existência da norma e a sua validade. E a publicação, ela dá eficácia à norma, dá ciência da sua vigência em si, a partir de quando que ela vigorará. Se for um projeto, uma norma, uma lei em si, de baixo impacto social, a tendência é que ela comece a vigorar desde a sua edição. Se for algo de maior impacto social, costuma-se adotar o período de vacatio legis de 45 dias. Quanto às normas, quando o projeto de lei ele for arquivado, também é importante destacar que ele só poderá ser apreciado novamente aquele mesmo conteúdo na sessão legislativa, ou seja, no ano seguinte à da sua rejeição, exceto se a maioria absoluta dos membros de uma das casas do Congresso Nacional optar por reapreciá-lo. E com relação aos ritos especiais recitados na emenda constitucional e a medida provisória, o primeiro deles é dedicado então à alteração da Constituição, é um rito mais exigente, tem que observar limites de ordem material, formal e circunstancial. E o segundo, medida provisória, é um ato de competência de iniciativa exclusiva do presidente da República, um ato monocrático dele, que se aplica em casos de relevância e urgência. Ela não é uma lei, mas tem força de lei, e deve ser convertida ou não em lei num prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, sendo que o silêncio do Congresso Nacional com o fim desse prazo importa na rejeição da medida provisória e da necessidade de elaboração de um decreto legislativo para regulamentar todas as relações que foram praticadas durante a vigência da medida provisória, do contrário serão tidas como vagas. Ufa, bastante coisa, né? Enfim, ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço!